A paz do Senhor Jesus, povo lindo, que maravilha mais uma vez estar aqui hoje juntinho de vocês. Hoje é um dia todo especial, né? Aquele dia que nós nos reunimos com a nossa família para poder passar um dia agradável, para poder ter aquele almocinho gostoso, né? Aquele momento de comunhão. Sabe que para mim é muito interessante esse dia, é um dia muito especial, porque quando eu era criança, como eu já expliquei a vocês, então eu venho de uma família muito simples, muito pobre, mas os meus pais trabalhavam e durante todo o ano juntavam um pouquinho de dinheiro para quando chegar o dia de Natal, poder fazer um almoço bem grandão, chamar todos os vizinhos, todos os parentes, de perto e de longe. Então em casa, assim, podia não ter presente, podia não ter um montão de coisa, mas tinha comida em abundância. E era uma alegria muito grande para os meus pais, nós estarmos ali todo mundo junto. Enquanto meu pai viveu, nós tivemos aí, né, essa tradição familiar de juntar todo mundo. Então, por isso que Natal é uma data tão especial, tão importante para mim, e eu vejo como uma data realmente para isso, para se juntar à família. Esse é o nosso informativo Reviver. Eu sou a evangelista Eliana Miranda e vamos seguindo aqui e também através do rádio. Deus é tão maravilhoso que ele nos proporciona momentos especiais, não é? Durante todos os dias da nossa vida, tem nem que seja uma hora no dia, aquele momentinho que é um momento especial, um momento em que a gente consegue sentir ali, né, que foi realmente preparado por Deus. É claro, no nosso dia tem muita diversidade, enfrentamos várias barreiras, várias dificuldades. Tem dia que a gente não vê quando aquele dia termina. Em contrapartida, né, tem os momentinhos, mesmo na turbulência do dia a dia, aquele momento especial que o Senhor prepara. E este momento pode ser um momento quando alguém chega perto de você para poder pedir a sua atenção, quando um filho vem te abraçar, o marido ou a esposa pergunta: foi tudo bem o dia hoje com você? Alguém te dá um sorriso na rua, ou você chegando aí no seu local de trabalho, alguém te acena de longe. Várias situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são momentos especiais que Deus prepara para nós. É aquele momento que Ele está dizendo assim: olha, eu estou me lembrando de você. Você é especial, não está esquecido. Por isso que nós devemos sempre estar atentos em todos os momentos. E sabe que tem um louvor aqui da gravadora, que é o hino Gratidão. Esse hino é um hino que fala muito comigo desde que eu era pequena e até hoje, porque realmente nós muitas vezes no nosso dia a dia temos tempo para tudo, mas não temos um tempinho para parar, para agradecer a Deus por coisas que são tão normais para nós, que às vezes nós sequer lembramos, né, que precisamos daquilo, né, como a nossa voz, os nossos ouvidos, os passos que nós damos, né, porque Deus nos deu uma coordenação de pernas ali, o controle através do cérebro, tem toda uma estratégia. Nós somos uma máquina humana que precisa estar alinhada para poder funcionar, e só funciona se Deus realmente nos capacitar. Já testemunhei para vocês sobre a minha história, que eu fiquei 45 dias em cima de uma cama, sem conseguir me levantar, sem sequer poder me mexer, por causa de uma injeção. Então, 1 em 1 milhão aconteceu comigo. No pós-parto da minha filha, eu tomei uma injeção, essa injeção foi mal aplicada, atingiu o meu nervo ciático, e ali não só foi mal aplicada, mas também aconteceu que o farmacêutico não limpou com álcool ali, né, com algodãozinho com álcool, o local para poder enfiar a agulha. E aconteceu que entrou uma bactéria, deu um abscesso grandioso ali na minha perna, e eu fiquei numa situação em que sequer eu podia me mexer. 6 anos depois, eu voltei a um médico, fiz um mapeamento dos nervos do corpo, e a resposta dele foi a seguinte: não tenho palavras, não sei como explicar você estar caminhando, porque pelo tamanho desta lesão, não era para você estar caminhando hoje. Mas nosso Deus faz milagres. E eu me lembrei, eu estou inclusive aproveitando esse momento do Natal, que é um momento que as nossas emoções estão mais, né, à flor da pele,
para falar sobre isso, justamente porque foi um período muito difícil para mim. Eu já tinha 2 filhos, tinha acabado de dar à luz a minha terceira filha, eu queria cuidar dos meus filhos, eu queria ter as minhas atividades, eu estava com 23 anos, então assim, uma mãe com 23 anos e 3 filhos, ela é muito ativa, ela não para, o tempo todo está fazendo alguma coisa. E de repente eu me vi deitada em uma cama onde a babá dos meus filhos era quem cuidava de mim, como se eu fosse um bebê, sequer eu conseguia me virar na cama. A situação foi uma situação muito difícil mesmo. E eu me lembro que uma das coisas que mais mexeu comigo nesse período foi o fato de eu estar ali deitada na cama. Aquele tempo eu viajava para pregar, mas era mais aqui em São Paulo mesmo, não saía para fora. Então, eu estava sempre nos cultos aqui na Sede Mundial, fazia campanhas direto aqui na Sede Mundial. E para mim, o que mais doía em mim era porque eu queria estar nos cultos aqui e eu não conseguia estar, porque eu não conseguia levantar, não conseguia me sentar, tinha muita dor e eu chorava. E eu dizia para Deus, eu falava, Senhor, quantas vezes eu fui no culto e nunca prestei atenção à importância que tinha o culto. Era bom estar ali, era bom confraternizar com os irmãos, era bom ouvir a palavra de Deus, era bom glorificar, mas eu nunca imaginei que estar ali fosse tão importante para mim como hoje estar aqui em cima de uma cama, querendo estar lá sem poder estar. Ali eu fiz um propósito com Deus, é claro, de que todas as oportunidades que eu tivesse para estar na presença de Deus, na casa de Deus, eu não perderia. Eu fiz um propósito dizendo, Senhor, o único que pode devolver a força às minhas pernas, os meus movimentos, é o Senhor. Então, eu espero um dia poder entrar de novo naquela igreja com as minhas pernas andando e glorificando o teu nome pelo bem que o Senhor está fazendo a mim. E assim, então, por isso que eu disse que é muito importante, eu amo até ouvir o hino Gratidão, exatamente por isso, porque nós esquecemos, às vezes, de agradecer as coisas simples, aquelas coisas que, eu tenho irmãos, mas eu vou agradecer pelos meus irmãos, eu não pedi para ter irmãos, não é assim? Eu não pedi para ter irmãos, mas eu sou abençoada porque eu tenho irmãos. Então, assim, tem aquelas pessoas mais amarguradas que vão dizer, eu não pedi para nascer. Você não pediu, mas Deus te deu o presente da vida. Ele te agraciou com fôlego de vida. Por ele ter te agraciado com fôlego de vida, então, é motivo de agradecer. Quantas pessoas gostariam de falar, de cantar, de poder dar glória a Deus, não é? De caminhar com as suas próprias pernas, de pegar o seu alimento ali com a sua mão e comer. Quantas estão acamadas, quantas estão desenganadas, mas nós estamos aqui hoje glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom. E é por isso que eu estou dizendo para você o seguinte, você não pode ficar de fora do nosso grandioso culto, dia 31 de dezembro, aqui na nossa sede mundial. Preste atenção, nada na sua vida é por acaso. Jesus veio a esse mundo, nasceu nesta terra, não havia necessidade dele nascer, mas ele nasceu para quê? Para que nós pudéssemos ter momentos agradáveis na presença de Deus, na casa do Senhor. Sair, deixar ali a nossa família ou levar a nossa família junto conosco para a igreja e juntos celebrarmos que Jesus Cristo nasceu nesse mundo e nasceu para trazer a diferença. Ele chegou chegando, é bem assim, ele chegou trazendo um grande diferencial. E esse diferencial da família é muito importante. Dia 31 de dezembro, o grande culto, o dia da colheita. Plantamos o ano inteiro. O ano inteiro vamos lá trabalhar para o Senhor Jesus. Esse ano eu trabalhei bastante. Fui para a África, fiz bastante coisa na obra do Senhor, também busquei a Deus, agradeci, estive aqui com vocês durante este ano todo. Demos início à nossa live, né? Estive aqui o ano todo com nossos irmãos do rádio que estão nos acompanhando, mas também aqui demos início à nossa live, um novo tempo aí nas redes sociais da Fundação Reviver. Vamos seguir no próximo ano. Então, assim, muitas coisas aconteceram, várias inaugurações, muitas bênçãos de Deus, muitos testemunhos para contar.
durante todo o ano, nós abastecemos o nosso celeiro e abastecemos com boa semente, a semente que o Senhor nos deu, a semente do amor, da alegria, da felicidade, né, da satisfação, do bem-estar, a semente da paz. E aí, nós, depois de abastecermos o nosso celeiro, saímos fazendo o quê? Semeando. Como eu disse, o ano todinho eu saí semeando em vários lugares, aí fui plantando as sementinhas que o Senhor me deu. Mas chegou o grande dia. Que dia? O dia da colheita. Dia 31 de dezembro, às 19 horas, aqui na nossa sede mundial. Ó, só falta uma semaninha e estou contando com a sua presença. Sabe quem vai estar juntamente conosco neste dia? Cantores da gravadora MC Music. Assim também como a nossa presidente Irene Miranda, diretorias da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Aliás, isso é uma coisa que nós não podemos esquecer nunca. A Igreja Pentecostal Deus e Amor é a instituidora das instituições Reviver, a Fundação Reviver e a Associação Reviver Help Deus e Amor. Então, é um trabalho em conjunto. Junta-se aí o povo da nossa igreja, e eu também quero lembrar todos vocês que é o povo da nossa igreja que mantém, mantenedores das duas instituições. E você pode, inclusive, visitar aqui as nossas redes e ver tudo o que foi feito, não só no ano de 2025, mas, ó, Fundação Reviver tem uma história de 31 anos aí, olha, uma história belíssima de muito trabalho, de algo assim, realmente que dá aquele prazer, aquela alegria. Recentemente, inclusive, meu filho Gabriel esteve visitando a nossa unidade em Sarutaiá e ele me ligou de lá e encantado com tudo que ele viu ali. Ele disse assim, ele foi lá, mas quando era criança. Então ele disse, mãe, eu não imaginava hoje a dimensão que é essa unidade aqui. Como é belíssimo. E saber que tudo isso de extrema qualidade é para os nossos irmãos, para os nossos idosinhos, sem custo nenhum para eles, dá uma alegria, dá uma satisfação, um orgulho. E exatamente isso. Então, esses 31 anos de história aí, olha, tem muita coisa mesmo. Dá uma olhadinha lá em tudo que foi feito e aproveite, claro, para poder nos prestigiar no dia 31, juntamente com as diretorias. Diretoria da Fundação, diretoria da Associação Reviver Help Deus e Amor, diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor, cantores, vamos ter também a nossa orquestra Azaf. Se você não conhece o nosso projeto, precisa conhecer, porque é um projeto de musicalização nas comunidades, é isso mesmo. Nós temos um espaço, né? Nós temos as nossas igrejas nas comunidades, então ali a Fundação, ela fornece os instrumentos e também tem ali um maestro contratado da Fundação Reviver que vai nas nossas igrejas para musicalizar crianças, jovens, adolescentes, quem tiver disposto ali naquela região a aprender, a viver um diferencial de Deus através do louvor, através da música. E eu sei que muitos frutos renderão cada comunidade dessa. Eu sei que muitos músicos vão sair dali e um dia nós teremos uma orquestra gigantesca e vamos ter o privilégio de juntar aqui na nossa sede mundial para que todos possam ver os frutos deste trabalho. Tá vendo? Durante todo o ano fazendo o quê? Semeando. E aí chega o dia de colher, dia 31, o grande dia da colheita. Você é o nosso convidado para participar conosco. Eu não vou perder por nada. Com toda certeza vou estar aqui. Que horas vai ser, irmã Eliana? A partir das 19 horas. Chegue um pouco mais cedo, viu? Chegue um pouco mais cedo. Vou explicar por quê. Porque nós já vamos emendar a nossa festividade da Fundação Reviver juntamente, né, com aí a preparação para a vigília, e a vigília vai juntar tudo. Então, vem muita gente de longe. Vocês sabem que os nossos estacionamentos não comporta todo o nosso povo, mas tem estacionamento lá no nosso Templo 3 também. Então, se você vem de ônibus, os ônibus vão ficar estacionados lá no número 5.000, Avenida do Estado, número 5.000. Também, se não tiver lugar aqui, você pode pôr o seu carro lá, mas chegue cedo para você pegar lugar na frente, para você ficar ali mais perto
perto dos cantores. A gente gosta, né, de ficar ali perto dos cantores para tirar aquelas fotos, pegar o melhor ângulo, não é? E ficar mais perto da bênção também, porque o pregador também vai estar ali mais perto. Por que eu digo mais perto da bênção? Porque ninguém estará neste dia juntamente conosco, porque deu vontade de ir, eu vou estar lá. Tudo foi feito com muita oração, com jejum, com entrega a Deus, com preparação, e é por isso que a bênção de Deus será com certeza derramada na sua vida. Eu não tenho dúvida, por isso que eu digo que não vou perder. Vou estar aqui juntamente com com a nossa presidente, a nossa vice-presidente, nossa irmã Débora também, todos aqui reunidos numa só fé, num só coração, numa só oração, numa só força, unidos em Cristo, para poder glorificar o nome santo do Senhor, agradecer, né, por este ano, que, olha, esse ano foi um ano proveitoso. E eu digo, na minha vida foi um ano proveitoso em todas as áreas. Na minha área familiar, casei um filho, né? Então, assim, na minha vida pessoal, principalmente na minha vida espiritual, quanto mais eu caminho com Cristo, mais eu me aproximo dele, mais perto eu chego dele. E os resultados são maiores. Ah, irmã Eliana, então foi um ano assim de bênçãos. A irmã alcançou tudo que a irmã queria alcançar. Todo ano é ano para se glorificar o nome do Senhor. E sim, alcancei muitas bênçãos, mas depois eu vou contar para vocês, porque todo ano a gente tem aquelas coisas que a gente tem que ir eliminando pelo caminho, não é? Todo ano a gente tem que ir eliminando algumas coisas, algumas expectativas que a gente coloca. E a minha expectativa agora, neste momento, está no dia 31 de dezembro, no horário das 19 horas, aqui na nossa sede mundial. Inclusive, vamos aproveitar para colocar aqui os números das contas, para que você que ainda não fez, né, a sua contribuição do mês de dezembro, do seu 13º, 13º, eu não tenho 13º, gente. Eu não tenho 13º, pelo contrário, eu tenho que todo mês juntar um pouquinho para pagar o 13º da minha funcionária no final do mês. Então, mas eu fico feliz de poder proporcionar isso para ela, não é? Fico feliz porque Deus deu saúde a ela me ajuda em casa, e aí ela recebe o saláriozinho dela. A mesma coisa a vocês. E é isso, é assim que funciona. Nós doamos durante todo o ano, chegamos no final do ano, nós vamos receber a nossa recompensa pelo ano todo, o nosso 13º de bênçãos, né? Porque o Senhor nos deu primeiro, nos abençoou, e aí nós vamos receber. Mas não vamos esquecer que nós recebemos porque nós ajudamos. A Bíblia fala que melhor coisa é dar do que receber. Então preste atenção aí na tela, você que quer fazer a sua ajuda, e no rádio também, você pode soltar aí o número das contas para que as pessoas possam então estar anotando. E agora, para completar, para coroar esse nosso momentinho todo especial, vamos ouvir um belíssimo hino na voz da cantora Débora Miranda, que, aliás, vai estar conosco no dia 31. Santo é o Senhor, te glorifico, meu Deus. Canta comigo. Estou indo para um lindo lugar que eu sei que está esperando por mim. Eu sei, o caminho é tão longo, tem pedras e espinhos, mas eu chego ao fim. Meu Deus, lágrimas derramadas, quantas portas fechadas, corpos mortos no chão. Eu sei, faz parte da jornada. Me ajude a ajudar os feridos na estrada. Canta!
ajudar seu irmão, mesmo olhando pra ele estendido no chão. São pessoas que estão caminhando em vão. O momento é difícil, vamos dar as mãos. O momento é difícil, vamos dar as mãos. O Senhor quer que estendamos as nossas mãos para o necessitado. Eu não estou sozinha nesta caminhada, você está comigo. E vamos seguindo em direção ao céu. Canta comigo. Eu não estou sozinha nesta caminhada. A todas as raças eu peço união, porque onde vamos há lugar para todos. Vamos caminhar juntos com todo o coração. Solta a voz e cante. Como pode alguém não ajudar seu irmão, mesmo olhando pra ele estendido no chão? São pessoas que estão caminhando em vão. Aleluia! O momento é difícil, vamos dar as mãos. O momento é difícil, vamos dar as mãos. Aleluia! Chegou aquele momento todo especial, tão esperado, que é o momento de meditarmos na palavra de Deus. E hoje tem uma palavra aqui especial lá no livro de Isaías, que eu quero meditar juntamente com vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E preste bem atenção que existem vários nomes para definir a existência de Jesus Cristo. Inclusive, eu vou fazer algumas citações aqui que tem no livro de Isaías e em outros livros, né? Como Emanuel, Deus conosco, aqui onde nós lemos, Príncipe da Paz, Deus poderoso, maravilhoso conselheiro, Isaías 9:6, o servo sofredor, Isaías 53, Messias Cristo ungido, filho de Davi, descendente da linhagem real, em Miqueias 5:2, e segundo Samuel 7:12-13, e o pastor, Zacarias 9:9, também Salmos 23. Então, veja que tantos nomes eles têm. E esses nomes que eu acabei de fazer a leitura aqui são nomes em português. Mas sabemos que no hebraico existem tantos outros nomes que eu nem saberia enumerá-los aqui. E eu sempre digo, Senhor, tantos nomes tu tens e nenhum é digno o suficiente da tua grandeza. É digno o suficiente para representar aquilo que verdadeiramente tu és, não só para mim, mas para todos na face da terra.
Jesus Cristo não veio a este mundo simplesmente para tapar um buraco. Ele não veio para ser mais um na multidão ou, quem sabe, ser usado. Não, ele veio para cumprir um propósito. E este propósito tem nome, tem sobrenome, tem descendência. Eu sou o propósito de Jesus Cristo. Você é o propósito. Ele veio a este mundo porque o mundo estava em uma situação em que estávamos perdidos. Nós temos uma clara relação da situação do homem no trecho do Bom Samaritano. Nós estávamos ali numa situação onde o ladrão vinha, nos afrontava, nos roubava. Ele veio mesmo para isso, né? Para matar, roubar e destruir, nos machucar, nos ferir e nos largar ali à beira da morte, esperando a morte. E por mais que Deus tenha enviado os seus profetas, os sacerdotes antes, mas nenhum tinha a essência principal que nós precisávamos. E então, a palavra de Deus nos diz o seguinte: houve batalha no céu. E ali, então, depois desta batalha no céu, Satanás e seus anjos foram jogados na terra, e depois disso teve, então, um grande silêncio. Houve 1 minuto de silêncio. Por que um minuto, irmã Eliana? Um grande silêncio? Sim, o céu não é lugar de silêncio. O céu é lugar de glória, de aleluia, é lugar de louvor, é lugar de adoração. Não tem silêncio no céu, mas 1 minuto, aquele 1 minuto pareceu uma eternidade. Até que Deus perguntando ali: a quem enviarei? Então Cristo se prontificou: eu irei por eles. Ele veio a este mundo não como mais um menino que nasceu na manjedoura. Ele veio a este mundo por minha causa, por sua causa, para morrer na cruz do Calvário por nós, para viver o propósito de Deus para nós. E esse propósito é o maior propósito da face da terra e dos céus. É o maior propósito da história. É um propósito tão grandioso que ele não se estende somente a mim, mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O propósito, ele abrange todos aqueles e todos os familiares daqueles que entendem que não é só um menininho que nasceu numa manjedoura, mas é o Filho de Deus, o Messias prometido, que foi enviado a esta terra com o propósito de nos purificar, de realizar tudo que está escrito aqui, porque Deus conosco. Havia-se aí então uma separação, uma divisão entre nós e Deus, que eu só vou conseguir falar sobre essa divisão depois, na segunda parte da live, porque já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa no rádio, mas os nossos irmãos que estão nos acompanhando através do rádio, corre aqui para as nossas redes sociais, venha nos acompanhar, porque vamos continuar falando desse assunto aqui. Então, vem aqui nas nossas redes sociais e lembrando que todos os dias, no horário das 18h30, vocês têm um encontro marcado comigo aqui no nosso Informativo Reviver. Um Feliz Natal para você e que Jesus reine na sua vida, assim como Ele tem reinado na minha vida também. E vamos seguindo, então, falando sobre o grande propósito de Deus de enviar Cristo a este mundo. Ele nasce numa manjedoura e é muito interessante porque, ao nascer numa manjedoura, Jesus, sendo ele o Filho de Deus, o esperado de Israel, prometido de Israel, profetizado por Isaías aqui, como Filho de Deus, como Messias, então era-se de esperar o quê? Que realmente ele nascesse de uma linhagem real e dentro de um palácio. Mas o nosso Deus é Deus que faz o quê? Porque na minha vida, eu vou dizer para você, ele sempre faz isso, surpreende. Todos estavam esperando um Messias que viesse já coroado, coberto de ouro, coberto de prata. E ali, Deus, com o nascimento de Jesus Cristo de uma virgem em uma manjedoura, ele está simplesmente dizendo: o que vocês estão esperando não é necessário. O que vocês almejam para esta vida só serve para esta vida. Mas o que eu vos dou é algo eterno. É algo que nem o ouro, nem
a prata pode se comparar. É algo tão precioso que simplesmente faltará nomes suficientes para poder definir tudo o que ele é, mas nós conseguimos definir a representação de Jesus com esses nomes de alguma forma, não é? Porque ele é, sim, em todo tempo Deus conosco. Todo tempo ele está nos cuidando, ele está, quando nós pecamos, ele está ali, através do seu Espírito, nos levando ao arrependimento. Às vezes nós traçamos caminhos para a nossa vida, não é? E nós determinamos, eu quero o caminho assim, vai ser daquele jeito. Mas ele simplesmente, por cuidar de nós, observa que aquela não é a melhor situação, não é o melhor caminho. Então ele nos convence, porque ele tem esse poder de convencimento. Ele nos convence que aquela situação, aquela decisão não é a melhor para nós. E a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam coisas boas ou ruins. Muitas vezes nós nem sequer entendemos as coisas ruins. Mas preste atenção, não parece ruim o Filho de Deus, Jesus, o único herdeiro de Deus, nascer numa manjedoura, sendo que ele é filho do dono do ouro e da prata? Mas o que não se é percebido nessa situação é o verdadeiro legado que Deus quer deixar para nós através de Jesus Cristo, porque ele está dizendo, se nem mesmo o meu próprio filho eu cobri de ouro nesta terra, eu cobri de prata nesta terra, mas eu cobri de cuidado, de amor, de proteção, é isso que eu tenho para vocês e é isso que vocês precisam se importar com estas coisas, com a providência para o necessário, porque Deus não nos fez para viver em guerras, Deus não nos fez para vivermos, em tribulação, nem para a morte Deus nos fez, ele nos fez para viver nele, para viver em paz, na sua presença. Sequer nós fomos feitos para trabalhar, é isso mesmo, sabe, a pessoa quando, eu queria era só ficar em casa, eu entendo, a pessoa dizer isso, como eu não queria ter que ir trabalhar, eu entendo. Nós vamos porque se tornou uma obrigação e nós precisamos, não é? Mas a pessoa ter essa vontade de ficar em casa, de não precisar trabalhar, é normal, porque nós não fomos criados para isso. Mas como veio o pecado, a desobediência, nós precisamos então aí, Deus foi tendo misericórdia, foi dando ali escape para nós, e esse escape veio mesmo de forma abundante, quando Cristo nasceu para nós naquela manjedoura. E sabe como que eu fico maravilhada? Porque sim, Jesus sendo filho de Deus, poderia ter nascido em um berço de ouro, ter sido criado com todas as glórias e fortunas desta terra. Ele poderia ser aquela pessoa que andasse aí com um exército de segurança, como são as pessoas, muito poderosas, de seguranças. Mas preste atenção, se ele fosse esse tipo de pessoa, como nós nos aproximaríamos dele, não é? Então ele veio na forma mais humilde, na forma mais simples, mais singela, simplesmente para dizer, eu sou filho de Deus, mas eu não sou inatingível, eu não sou inalcançável, eu estou aqui. E quando eu estava falando anteriormente sobre a separação, foi exatamente isso. Houve uma separação. Quando houve o pecado, aconteceu o pecado, então houve-se ali uma expulsão de Adão e Eva com os seus filhos do Jardim do Éden, foi colocado ali os anjos, os arcanjos para guardar o local e a partir dali fechou-se a porta e ninguém teve mais acesso à presença de Deus. Mas Jesus veio para quê? Para romper com este véu. A Bíblia diz que quando ele expirou na cruz do Calvário, o véu do templo de alto a baixo se rasgou e ali a separação que havia, onde nós não tínhamos mais a proximidade a ele, foi rompido e a partir dali então nós passamos a ter acesso. Mas se Jesus vem aí num berço de ouro, cercado de segurança, nós não teríamos esse acesso a ele. Ter acesso a Jesus Cristo, ele mesmo diz, eu sou a
porta. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, para que nós possamos entrar no reino dos céus, nós precisamos primeiro passar por Jesus Cristo. E ele veio em humildade, em simplicidade, para que ninguém dissesse: eu tentei chegar perto, mas não consegui. Eu tentei me aproximar, mas os seguranças não permitiram. Eu tentei chegar perto, mas ele estava lá do outro lado do mundo cumprindo com seus compromissos. Não, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é aquele que em todo tempo nos vê, nos abraça, nos protege. Ele é o Filho amado de Deus, que nasceu de uma virgem, e ele é da descendência de Jessé, raiz de Jessé, que significa a descendência direta ligada a um ser humano na linhagem do rei Davi. Então, em todo tempo, o Senhor, ele demonstra através de Jesus Cristo, nosso Deus demonstra através de Jesus Cristo essa cumplicidade humana, apesar dele ser o divino, apesar dele ser o eterno, apesar dele ser o todo-poderoso, mas ele também é Deus conosco, ele também é aquele que nos ouve, que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa, porque em todo tempo existe essa conexão direta entre céus e terra e nós nos tornamos um através de Cristo. E eu me sinto verdadeiramente privilegiada. Sabe por quê? Porque no tempo de Isaías, a maioria das pessoas não entenderam o que Isaías estava dizendo aí. E ainda hoje, no nosso tempo, existem pessoas que estão esperando a vinda desse Messias, que não entenderam que Jesus já nasceu, que ele já morreu na cruz e que ele sim voltará, mas ele voltará em glória para buscar aquele que acredita que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E é por isso que nós cristãos celebramos com tanto amor, com tanto carinho, o nascimento de Jesus. Uma data festiva, uma data fraternal, uma data para estar com a família, uma data para viver um diferencial. Não um diferencial comercial, mas um diferencial espiritual, onde nós recebemos Jesus na nossa casa. Naquele dia do nascimento dele, nenhuma casa tinha as suas portas abertas para recebê-lo, para abraçá-lo ali, mas nós que entendemos que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, veio a este mundo como deveria vir, nós temos as nossas casas com as portas abertas para dizer: seja bem-vindo, Senhor Jesus. E é por isso que eu hoje, juntamente com toda a nossa equipe, com a nossa Fundação Reviver, a Associação Reviver Deus é Amor, queremos dizer para você: feliz nascimento de Jesus na sua vida, na sua casa, para a sua família. Um feliz Natal para você, que a bênção de Deus entre na tua casa, não só hoje, mas que ela reine abundante e que você, de coração aberto, assim como eu, possa dizer todos os dias: Senhor, tu és bem-vindo e tens morada em minha casa. Pode entrar quando quiser. Deus abençoe vocês e até a próxima quinta, em nome do Senhor Jesus.